Ah, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas informações do nosso curso. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Você já deve estar vendo aí agora. Então, assim, amigos, esse curso, A Expiação de Jesus Cristo em Minha Vida, ele é baseado em alguns discursos que foram proferidos na Universidade de Brigham Young, e discursos relacionados à expiação do Salvador Jesus Cristo. Ele está baseado em 7 discursos, tá bom? Hoje a gente vai ver esse primeiro aqui, tá? É preciso que haja um Cristo. A gente criou um grupo com os cursos, com cada turma desse curso. O Anderson colocou o link do grupo lá no geral, depois vocês dê uma verificada lá e entrem no grupo, porque é lá no grupo do curso que eu vou colocar os materiais de designação de cada semana. Esses discursos que nós vamos estudar, eles só têm em inglês. Mas eu fiz uma tradução livre e eu vou botar lá essa tradução a cada semana em PDF para nós estudarmos. Então, um requisito aí de leitura é estudarmos todos esses discursos ao longo dessas próximas semanas. E esse curso vai ter uma duração de 7 aulas, tá bom? Vamos ter 7 encontros. Ah, o discurso que foi preferido pelo Elder Kyle McKay, dos 70, foi um discurso proferido em março de 2021. É preciso que haja um Cristo. Tá bom? E para começar nossa aula, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esta pergunta, tá bom? Pensem em uma dificuldade, desafio ou provação que sentiram ou ainda sentem a necessidade de um tipo de ajuda que vai além de sua capacidade ou da ajuda humana. Pensem um pouquinho sobre isso, de dificuldade, desafio ou provação que vocês já sentiram ou têm sentido atualmente. Que você sente essa necessidade de ajuda, que vai além da sua capacidade, da capacidade humana. E eu queria que vocês pudessem me dar pelo menos um exemplo desse tipo de desafio, dificuldade ou provação que vocês sentem ou já sentiram. Assim que vocês lembrarem. E aí, Sabrina e Marcelo? É pra eu falar, é? Sim, agora sim. Se não for muito pessoal, né? Tô com vergonha de falar. A minha é simples, mas eu acho que eu posso até ser transparente, porque eu ainda sou fumante, certo? Desde o Ok. tempo que eu me batizei, eu ainda tenho o hábito de fumar cigarro. Ainda tem E esse desafio, eu Marcelo. ainda tenho. Não, aí, o que eu consigo o que eu consegui foi diminuir. E é Ok. isso, é um hábito tão idiota, né? Que a gente que fica como uma doença. A gente fica naquela ansiedade. Não hesita em praticar o ato. Ok. Obrigado, Marcelo. Na Sim, sim. verdade, é uma dificuldade, meu amigo, é um desafio. É um desafio, não é fácil, né? Largar um vício, né? Às vezes é de muito tempo e você está recente na igreja, né? Batizou recente. Então, você está tá numa fase de adaptação, como todos nós.
Então é um desafio, é uma provação que às vezes a gente não, às vezes não, muitas vezes a gente não consegue vencer sozinhos. A gente precisa de ajuda, né, para vencer esses desafios. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Obrigado, Marcelo, por compartilhar. Sabrina, você queria compartilhar algo? Sabrina caiu por terra. Mas enquanto a Sabrina volta, será que ela volta? Tomara que ela volte. Tu consegue ler aqui, Marcelo, pra gente? Sim, já. Pode ler. O Espírito o ajudará a lembrar que nosso potencial, além da nossa capacidade, o Espírito o ajudará a lembrar que nosso potencial está além da nossa capacidade atual. Não podemos alcançá-lo em nossa condição atual e não podemos alcançá-lo sozinhos. Precisamos de ajuda, precisamos de um Salvador, precisamos de Jesus, que é o nosso Salvador. Pensando naquele desafio que você compartilhou, Marcelo, aquele desafio pessoal que você compartilhou, o que que você pôde aprender com essa declaração aqui do Aldemar Key sobre o tipo de ajuda que você pode ter para vencer esse desafio, de acordo com o que ele ensinou aqui? É que sozinho fica mais difícil nós tentar deixar tudo isso. Podemos até utilizar métodos, certo, que podem ser eficazes a respeito de tudo isso. Mas quando nós sente que nossos métodos não estão funcionando, então cabe a nós realmente buscar ajudas para buscar hábitos mais saudáveis na vida, né? Que esse que é o propósito. Ok? E de acordo com o que ele falou aqui, a gente precisa de ajuda, né? A gente não pode alcançar o nosso pleno potencial sozinhos, né? Sim, E a sim. gente precisa de um Salvador. E Jesus Cristo é esse Salvador que a gente precisa, né, para vencer os nossos desafios, seja quais eles forem, né? Cristo pode nos ajudar a vencer os desafios e é por isso que ele existe. Agora eu queria que você pensasse, Marcelo, quais seriam algumas consequências que você, pelo que você sabe, quais seriam algumas consequências na sua vida e na nossa vida como geral, se não houvesse um Cristo? Você consegue ter alguma consequência como a sua vida? Falhou um pouquinho a sua fala, peço desculpa. Houve uma Falhando, falha é? nessa. Falhando Sim, aí? sim, sim. Deu uma cortada assim, mas Tô? não foi totalmente, mas deu uma cortada. Ok. Como seria a sua vida e a vida de todos nós se não houvesse um Cristo? Você sabe dizer algumas consequências de como seria a nossa vida? Poderia ser desastroso, né? Viveremos à mercê das autoridades. E atualmente tipo, nós vivemos à mercê de um sistema corrupto e injusto. Nós temos a fé que Deus ele vem inibir esse descaso que nós vivemos atualmente. Então, creio eu que Deus está nos preparando. Toda a nossa experiência é um preparo para ser digno de algo. E o tempo vai nos mostrar a pretensão dele para todos nós. O caminho, a convicção, se não existisse um Salvador e a fé, nós estaríamos perdidos, já considerávamos, isso nós não nos incentivaria a ser honesto, já que nós
vivemos num sistema desonesto, certo? Então, tudo isso deixaria nós ser instigado a também ser uma pessoa desonesta e fazer uma guerra civil com o sistema. Obrigado, Marcelo. É isso mesmo, nós estaremos à mercê de muitas circunstâncias, né? E muitos desafios que nós não teríamos escapatória. Nesse discurso, o Elder Caio, ele ensina que se não houvesse um Cristo, ele lembrou que não haveria ressurreição, tá bom? A morte seria o fim para todos nós, né? E a gente estaria, quando nós morrêssemos, seria o nosso fim. Não haveria ressurreição. Uma outra consequência, se não houvesse um Cristo, nós não poderíamos nos arrepender de nossos erros, de nossas falhas. Nós estaremos constantemente pecando, cometendo erros e falhas e constantemente nos afastando de Deus para sempre. Estaremos para sempre imundos, distantes de Deus. Não teria como a gente ser limpo de novo se não houvesse uma expiação de Jesus Cristo. Uma terceira consequência que ele ensina é que se não houvesse uma expiação, nós não poderíamos alcançar o nosso pleno potencial, nós não poderíamos transformar o nosso coração, não poderíamos ser melhores. E ele fala dessas consequências, né? Se não houvesse um Cristo, nosso coração não poderia ser moldado por ele, né? Nós permaneceríamos homens e mulheres naturais. Então, eu vou compartilhar um pequeno vídeo com vocês que fala um pouquinho dessas consequências, tá bom? E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, pois eu quero ver se tem algo mais que chamou a sua atenção aí. Deixa eu compartilhar aqui esse vídeo com vocês. Ainda falando sobre como seria a nossa vida se não houvesse um Cristo, tá? E se existissem coisas que nunca pudessem ser mudadas? Palavras, decisões, erros. Um mundo onde cada sofrimento durasse para sempre, onde nenhuma ferida fosse curada. Um mundo sem correções automáticas, sem a opção de voltar, nem a de apagar. Um mundo onde o homem somente se afastasse cada vez mais da felicidade, da paz, de Deus. Isso é o que o mundo seria sem um Salvador. Felizmente, esse mundo não existe. Porque em uma noite calma, há muito tempo, em uma pequena cidade, uma criança nasceu. Nasceu para mudar todo o coração, para dar fim a todas as despedidas, corrigir todos os erros. Nasceu para eliminar a angústia, o pesar, a depressão, o temor. Ele te compreende. Ele nos cura. Ele pode aproximar o homem e Deus e levar-nos para casa, se permitirmos que Ele o faça, se o amarmos, se o seguirmos. É por isso que comemoramos. É por isso que cantamos. E é por isso
veio. E, bem, ah, como vocês se sentem, meus amigos, ao saber que, por haver um Cristo, te foi vencida, a gente pode ser limpo de novo de nossos pecados, a gente pode ter novos recomeços e a gente pode ter uma esperança de vida eterna, de acordo com esse vídeo, né, que é esse pequeno vídeo. Como é que vocês se sentem ao saber dessas verdades, né? Que por haver um Cristo, a gente tem consequências e bênçãos eternas na nossa vida. Pensamento, sentimento que vocês tiveram aí ao assistir esse vídeo? Euforia, toda a convicção que estaremos juntos, desfrutando dos nossos direitos. Eu sempre falo sobre direito, eu falo que discerniremos os nossos direitos no decorrer do tempo, o que nós merece por estar caminhando, tendo interesse em começar a botar as ordenanças sagradas em prática. E não dá para se esconder de Deus, né? Se nós, se nós está com nós mesmos ciente que não está praticando coisas repudiantes aos olhos de Deus, nós pode caminhar com toda a convicção que Deus vai honrar. Então isso nos deixa muito feliz e eufórico, né? Vai chegar o nosso tempo de estar na plena felicidade, desfrutando, esbanjando lazer e educação. Acho que é muito feliz, é muito satisfatório ter toda essa convicção. Ok, obrigado. Obrigado, Marcelo. É uma alegria, né? Uma alegria. Testifico que, O áudio está saindo correto ou está tendo alguma tá? interferência? Tô te ouvindo Tá com bem, tô te ouvindo bem, tá clareza? Obrigado. tô te ouvindo bem. É isso aí. Eu oro para que a gente possa é, lembrar que existe um Cristo, né? Que por causa disso a gente pode ter novos recomeços, né? Inclusive na questão da remissão de nossos pecados. Às vezes a gente vai cometer erros, falhas, né? E a gente vai se arrepender. E quando isso acontecer, a gente tem que virar a página, né? E buscar esse novo recomeço, já que o Senhor nos perdoou e exerceu a misericórdia dele sobre nós. Inclusive, nesse discurso, o Elder ele citou uma citação do Elder Packer, porque às vezes a gente faz coisas erradas, cometemos erros e falhas, mas temos dificuldade de perdoar nós mesmos e de esquecer as coisas que nós fazemos. E ele cita essa declaração do presidente Packer, que é bem interessante. Você pode ler para a gente? Deixa eu ver aqui. Sabrina, você consegue ler para nós? Tá me ouvindo direito? Direito, direito. O mesmo Dá time. pra me ouvir? Tô ouvindo bem. A expiação de Jesus Cristo não deixa rastros, nem vestígios. O que ela conserta é consertado, e o que ela cura permanece curado. Obrigado, Sabrina. Olha só, né? Pergunto para vocês, como o conhecimento da expiação que não deixa rastros deveria influenciar o nosso desejo de se arrepender ou a nossa capacidade de perdoar, sabendo que a expiação não deixa rastros nem vestígios? Como esse conhecimento deveria influenciar nosso desejo de se arrepender ou nossa capacidade de perdoar as pessoas?
Vai lá, Sabrina. Para mim é porque o sacrifício expiatório ele não foi feito pela metade, né? Então a gente não recebe as bênçãos pela metade. É do mesmo jeito que a gente precisa se perdoar e ser para ser curado totalmente, a gente também precisa perdoar as outras pessoas, né? Não é agir pela metade, né? Tipo, aquela pessoa me machucou, vou guardar rancor, tipo eu com o Anderson quando ele me chamou de ninguém semana passada, né? Assim, não pode guardar rancor da pessoa. A gente precisa estar disposto a perdoar os outros e a nos perdoar pelos erros que a gente comete para a gente poder ter essa cura, né? Porque a gente precisa aceitar e entender o valor do sacrifício expiatório para a gente poder receber as bênçãos e usar do poder do sacrifício. Obrigado, Sabrina. É dessa forma, né, que é interessante, né, como você falou. A gente sabe que Cristo realizou essa expiação, mas quando a gente não perdoa as pessoas, ou a gente diz que perdoa, mas ainda fica rastros de mágoa, vestígios de mágoa no nosso coração, na verdade a expiação dele não está agindo na nossa vida. Ou quando a gente faz algo que a gente sente que se arrependeu e de fato se arrependeu, mas não consegue se perdoar, a gente está limitando o poder da expiação de Jesus Cristo em nossa vida. Que a gente precisa lembrar é disso, né? É o que ele cura, permanece curado. O que ele conserta é consertado. E ponto final. Então, se ele te perdoou, você está perdoado. Segue a sua vida e não volta mais a fazer aquela coisa. Vai e não peca mais. Segue sua vida. Esquece aquilo que aconteceu. E a mesma coisa quando as pessoas nos fazem alguma coisa, né? Bom, aí dessa forma a expiação de Cristo pode agir na nossa vida. Agora tem uma questão interessante, pegando aquele vídeo e a gente estava falando um pouquinho sobre como seria a nossa vida sem a expiação. A gente está vendo aqui como a gente pode aplicar ela na nossa vida, mas tem uma pequena advertência que ele fala, que ele faz nesse discurso, o Elder McKay, que é bem interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui. Vou pedir pro Vou pedir para o Marcelo ler esse primeiro parágrafo e depois a Sabrina lê o segundo, tá bom? Eu não sei se o Cristiano está conseguindo ler. Me avisa aí, Cristiano, se você consegue ler. Senão o Marcelo lê o primeiro e a Sabrina lê o segundo. Consegue ler? Preparado? Dá para Pode ler. escutar? Sim. Quem vai falar? Eu ou ele? Você. Você. Minha mãe chegou aqui, peraí. Já, Sandra, por favor, eu vou ler um negócio aqui. Não, Eita. cavalheiro, desculpa. Vai lá. Mas eis que se despertardes e exercitardes a vossas faculdades, pondo à prova as minhas palavras, e exercerdes uma parti- partícula de fé. Sim, mesmo que não tenha mais que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção das minhas palavras. Alma 32, 27. E obrigado. Por favor, ouça e entenda. O desejo de crer é absolutamente crítico. Em última análise, ele marca a diferença entre aqueles que chegam a conhecer o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem ele enviou, e aqueles que ignoram as evidências, distorcem os fatos, rejeitam a verdade e pisoteiam o Santo de Israel
porque não dão ouvidos à voz dos seus conselhos, seja a sua própria voz ou a voz dos seus servos. Você nunca acreditará naquilo em que não quer acreditar. Por favor, proteja e guarde seu precioso, às vezes frágil, desejo de crer. E eu queria perguntar para vocês, meus amigos, e o Cristiano pode usar o chat aí, viu, meu amigo, se você não puder usar o microfone, mas ele está nos incentivando a, de fato, exercer fé na expiação de Jesus Cristo, né? E no poder que ela tem de nos redimir, de nos fortalecer, de nos curar, de nos tornar limpos e de nos ajudar a vencer os nossos desafios, nossas provações, nossas tristezas. E ele fala que às vezes tem alguns que ignoram as evidências da expiação ou até rejeitam o Salvador, rejeitam a sua expiação. E ele fala, você nunca acreditará naquilo em que não quer acreditar, hein? E ele fala, por favor, proteja e guarde o seu precioso e às vezes frágil desejo de acreditar, ou ou o seu desejo, ou a nossa fé. Às vezes a nossa fé na expiação pode estar frágil. E aí eu pergunto para vocês, por que às vezes pode ser frágil ou pode estar frágil o nosso desejo de acreditar na expiação de Jesus Cristo, no que ele pode fazer por nós? Em que momentos da nossa vida, às vezes a nossa fé na expiação pode estar meio frágil, meio fraca? Vocês conseguem me dar algum exemplo de como é que isso acontece às vezes? Que circunstâncias da nossa vida isso pode acontecer? Oi? Pode falar, Sabrina. Influências externas. Quando a gente está passando por um momento de provação, é como se tudo agisse contra a gente. É como se a gente estivesse no olho do furacão, né? Então, tudo começa a dar errado, tudo que a gente tenta fazer para consertar dá errado, como se a gente estivesse em um beco sem saída. Então, as influências externas acabam fragilizando, né, a nossa fé, né? Porque a gente vê que tá tudo dando errado, é como se não tivesse uma salvação pra gente. É como se a gente não enxergasse a luz no fim do túnel, né? Então, às vezes acaba fragilizando, como ele disse, né? Deixa frágil, né? Porque a gente está passando por um momento de dificuldade, então às vezes a gente deixa a desejar, né? A gente para de pensar que a gente pode usar o poder da expiação a nosso favor para isso, né? Que Cristo sabe exatamente o que a gente está passando no momento de dificuldade, né? Mas às vezes a gente está tão centrado no problema que a gente esquece que ele entende perfeitamente o que a gente está passando e que a gente pode recorrer a ele. Obrigado, Sabrina. Às vezes essas questões externas, de fato, podem influenciar, podem fragilizar nossa fé, nossa confiança nele. Muito, muito bom, Sabrina. Às vezes as coisas não estão dando certo na nossa vida, muitos desafios, mesmo a gente se esforçando, guardando os mandamentos, e aí a gente começa a ver, de alguma forma, o nosso testemunho, a nossa fé, o nosso desejo de crer sendo fragilizado por essas circunstâncias externas. E a gente tem que tomar cuidado. Por isso que ele falou: proteja e guarde o seu precioso e às vezes frágil desejo de acreditar. Porque talvez para alguns ainda é frágil também essa fé na expiação de Jesus Cristo. Para outros já talvez é algo bem mais forte, mas para alguns ainda seja frágil. Agora, o que vocês acham que a gente pode fazer para proteger e guardar esse precioso desejo de acreditar? Ou o que a gente pode fazer para
fortalecer e nutrir a nossa fé na expiação de Jesus Cristo? Se espelhar em exemplos inspiradores, Opa, assistir várias testemunhas de pessoas que, independente que todo mundo se identifica, às vezes, com certos testemunhos. Então, acho que é importante nós buscar inspiração nesses exemplos e continuar firme na fé que vai passar e nós vamos colher o que nós plantamos. Então, gente, exemplos inspiradores, testemunhas, eu acho que isso ajuda muito nós manter na fé, manter a nossa fé convicta que vai melhorar, vai passar, nós vamos alcançar a plena felicidade. ei, eu vou pegar isso que você falou, Marcelo. Observar exemplos inspirados, podem fortalecer e nutrir. Inspiradores, Isso. É, exemplos inspirados, né? De, podem fortalecer e nutrir a nossa fé e confiança na expiação. exemplos Bom, inspiradores. inspiradores. Eu vou compartilhar um pequeno vídeo com vocês, ah, de como Pedro, vocês conhecem bem essa passagem, né? Como Pedro recebeu o seu precioso testemunho de que Jesus é o Cristo, tá bom? Lembra que Pedro, ele era um dos apóstolos do Salvador Jesus Cristo, ele andou com o Salvador, ele viu vários milagres, várias manifestações do poder do Salvador, e ele tinha vários indícios, várias informações para prestar testemunho de que Jesus era o Cristo. Mas tem algo que o Salvador ensina que apesar de coisas que ele viu ajudaram ele a ser o Cristo. Teve ele a ter esse testemunho dele. Vou compartilhar esse vídeo. Eu queria que a gente prestasse bastante atenção nesse exemplo inspirador aí de Pedro. Quer ouvir isso, cara? Então agora tu vai conhecer o bujão de frango melhor que tu já comeu na tua vida. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha só, como é que Pedro recebeu um testemunho de que Jesus era o Cristo? De acordo com o que o Salvador ensinou ali? Como é que ele recebeu um testemunho dele? Opa, conseguiram identificar lá como é que Pedro recebeu o testemunho dele de que Jesus era o Cristo? Pedro recebeu esse testemunho, o Salvador disse, né?
que não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, apesar de Pedro ter visto milagres, o cego ver, o coxo andar e muitas outras maravilhas, não foi por causa dessas coisas que ele sabia que Jesus era o Cristo, mas ele soube disso por meio do Espírito Santo, por revelação pessoal. E aí o Senhor falou: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Ah, Pedro sabia quem o Salvador era, que ele era o Cristo. Além das experiências que ele tinha tido com ele sabia disso por revelação pessoal. E aí eu queria perguntar para vocês, meus amigos, se vocês se recordam de alguma experiência pessoal onde vocês também souberam por revelação pessoal que Jesus era o Cristo, que ele é seu Salvador e Redentor, e como esse conhecimento tem ajudado você a fortalecer a sua fé e confiança na expiação dele por você, em alguns momentos difíceis, em algum momento difícil que você passou ou tenha passado. Consegue lembrar de alguma experiência pessoal em que você soube pelo Espírito que Jesus era o Cristo? E isso fortaleceu a sua fé na expiação dele, te ajudou a vencer um desafio pessoal, uma dificuldade? Ou você, ou alguém que você conhece que teve uma experiência assim? Sabrina? É, eu gosto de pensar na experiência que eu tive quando o meu pai faleceu. Foi onde eu consegui fortalecer o meu testemunho, porque foi um dia difícil para todo mundo, né? Quando a gente perde alguém, a gente se sente meio perdido, mas naquele dia, eu ainda assisti uma aula do Instituto naquele dia, a aula da noite, e eu consegui sentir, tanto nas palavras do Terra, quando ele dava a aula, quanto nos meus pensamentos, né, depois da aula. Eu consegui sentir um profundo amor do Pai Celestial por mim, como se ele estivesse ali do meu lado, dizendo que ele ia me dar forças, que ia ficar tudo bem e que eu ia conseguir passar por aquele momento. Naquele momento eu não consegui sentir mais tristeza pela perda. Eu consegui sentir esperança pelo futuro, né? Então, eu senti tanto o Pai Celestial como o Espírito confirmar, né, que eu podia confiar nele, né, que eu deveria dar o devido valor à expiação, porque ele entendia perfeitamente o que eu estava passando, né? Por mais que fosse um momento extremamente difícil para mim, eu tive a certeza de naquele momento que ele sofreu por mim e que ele sabia exatamente o que eu estava passando. Então que eu podia confiar nele. Sabrina, excelente exemplo. E isso, né? Essas experiências, né? Que a gente tem que buscar com Cristo, né? E você disse mais de uma vez, eu sabia, eu sabia, eu sabia. E eu sei que você teve esse conhecimento, Sabrina, por meio do Espírito. Você não viu Cristo, talvez você ainda não viu ele, né, pessoalmente, mas você não precisa vê-lo para saber pelo Espírito o que ele pode fazer por você. E naquela noite você soube mais uma vez, né? E como você disse, isso nos dá ânimo, nos dá esperança. Isso alivia a nossa dor, nosso sofrimento, nossa tristeza. Isso nos dá força para continuar. Isso não deixa a nossa fé, esse tipo de experiência não é de uma fé frágil, pelo contrário, torna a nossa fé forte na expiação de Jesus Cristo. E o meu convite é para que a gente possa buscar ter essas experiências com Ele e saber quem Ele é e o que Ele pode fazer por nós. A diferença é que
Ele pode fazer na nossa vida, porque há um Cristo, ele vive, ele nos ama e está muito disposto a nos ajudar a vencer os nossos desafios. Obrigado, Sabrina. Tem uma citação aqui que eu queria, está chegando ao término, eu queria só compartilhar, o Decaio aqui ensina. Ah, Marcelo, você consegue ler para nós? Vê se o Marcelo consegue ler. Opa, Sim, Jesus é o Cristo. Pode escutar? Não sim, importa quão, não importa quão longe ou quão fundo você tenha caído. Jesus desceu mais e mais fundo. Durante a sua descida, ele reconheceu a sua dor e foi ferido pelas suas iniquidades. Ele fez isso voluntariamente para poder trazê-lo de volta ao lar, onde você pertence. Nem é seu objetivo simplesmente salvá-lo por um triz. Não, a sua promessa é certa. Eu posso torná-lo santo, sem mácula. obrigado, Marcelo. É, eu testifico, viu, queridos amigos, que não importa quão longe ou fundo a gente tenha ido, né? E não só devido a escolhas ou pecados que a gente tenha cometido, mas inclusive de provações e desafios que a gente possa ter sentido ou estar sentindo, que a gente pode estar sentindo lá no fundo do poço, né? Não importa, o Senhor desceu abaixo de todas as coisas, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece os nossos sofrimentos. E foi por causa disso que Ele espiou, para que não pudesse apenas conhecer, mas que Ele pudesse nos ajudar a suportar, vencer e nos trazer de volta para o lar, por lá onde a gente pertence, que é a vida eterna. Ele não quer nos salvar por um triz, que eu testigo que Ele pode nos tornar santo, se a gente buscar Ele. E aqui tem um convite final que o Elder Mackey fez, que eu queria estender a todos nós. Sabrina, pode ler para nós? De todo o coração, convido você a buscar este Jesus. Ele é tão acessível. Jesus está salvando, ajudando, curando e perdoando agora mesmo. Ele é rápido em perdoar e lento em se irar. Ele é poderoso para salvar e para esse fim. Ele é poderoso para transformar você e a mim. Não, Sabrina. Essa é a minha oração, meu convite para todos nós que possamos buscar esse Jesus, que a gente possa pensar na nossa vida o que que a gente pode fazer para buscá-lo mais ainda na nossa vida, para conhecê-lo melhor. O que que a gente pode fazer a partir de hoje mesmo para buscar esse Jesus, que ele é tão acessível, que ele está salvando, curando e perdoando agora mesmo. Ele é poderoso para transformar você e a mim. Eu oro para que a gente possa buscar e encontrar esse Jesus todos os dias. Sempre que nós precisarmos, ele vai estar lá para nós. E eu sei disso. Eu sei disso por mim mesmo, porque eu sei que ele vive. Eu sei que ele nos ama. Ele é real. Ele é o Deus do universo, mas ao mesmo tempo ele é um Deus que pode ser muito presente na nossa vida. Todos os dias, se nós formos humildes e buscarmos a Ele. E eu sei que à medida que nós nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós. E nós podemos sentir o poder, redentor dele na nossa vida. Eu sei disso porque eu já tenho experimentado desse poder há muito tempo. E desse amor cheio de misericórdia que Ele tem por mim e por todos nós. Eu amo, eu sei que Ele vive. Graças eu dou ao meu Pai Celestial por haver um Cristo
por ele ter enviado seu Filho à Terra para expiar por nossos pecados, para nos dar novas oportunidades, para nos ajudar a vencer os nossos desafios, para nos dar vida nova, esperança em meio aos nossos desafios. Eu oro para que a gente possa fortalecer a nossa fé de que há um Cristo, que há um Salvador para cada um de nós. Dessas verdades eu testifico, compartilho meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.